A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Agora nós vamos estudar o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Ele está fora daquele grupo que já estudamos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos. João tem uma mensagem diferente, tem uma apresentação diferente, tem uma proposta diferente para o seu evangelho. Daí porque é importante nós observarmos as características desse evangelho e daquilo que ele tem para nos apresentar. A primeira coisa que nós precisamos entender é quem é o autor desse evangelho e o que ele nos trouxe, a sua história de vida e a sua relação com Jesus e com toda a história da igreja. João aqui é João, filho de Zebedeu, um dos primeiros discípulos de Jesus que são por ele chamados e que tem uma história muito íntima de relação com Jesus, possivelmente o discípulo que mais intimamente aproximou-se do Senhor Jesus Cristo. Primeiro nós vamos encontrar João tendo uma participação na ressurreição da filha de Lázaro. Ele estava possivelmente com o grupo grande de Jesus, todos os discípulos, mas naquela hora em que Jesus chega na casa de Lázaro, ele separa apenas Pedro, Tiago e João, que era um grupo mais seleto, para entrar com Jesus e para fazer parte daquele milagre quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. É a primeira ocasião em que nós vamos vê-lo participando diretamente do ministério de Jesus. Claro que antes disso nós vimos Jesus chamando para si os seus discípulos e depois de chamar os irmãos André e Pedro, ele em seguida chamou Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que possivelmente moravam em Betsaida e pescavam no mar da Galileia, faziam disso a sua profissão, e João é um daqueles que larga as redes para seguir com Jesus. O segundo episódio que nós vamos encontrar João é no Monte da Transfiguração, quando também Jesus separou apenas Pedro, Tiago e João e subiu ao monte, e ali Jesus demonstra a sua glória, transfigura-se para apresentar a glória que nenhum homem tinha visto até então, e João é testemunha ocular desse fato, daquilo que Jesus apresentou ali. Depois que Jesus desce do monte, aí os discípulos que estão lá embaixo, surge aquela discussão, quem é o maior, quem é o menor, talvez por exatamente alguns terem ficado enciumados em virtude de não terem presenciado o que aconteceu lá. A terceira ocasião em que nós vamos encontrar João é na hora que ele vem trazer a Jesus o relato de que há alguém pregando em nome de Jesus e pede a Jesus que autorize ele interromper ou proibir aquela pessoa de pregar o evangelho. Mas Jesus diz que se alguém prega em seu nome, não pode ser contra ele, porque ninguém que é contra ele fala bem dele. Logo, mesmo que não pertence ao grupo apostólico, mas deixe esse tal falando lá a seu respeito. Depois nós vamos encontrar João junto com seu irmão Tiago, chamados Dídimos, pedindo a Jesus para que faça descer fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos. Aí nós percebemos como João e seu irmão ainda precisavam ser trabalhados por Jesus. Imagine, fruto da barreira que havia entre eles, judeus e samaritanos, que no capítulo 4 João vai dizer muito claramente, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, fruto disso, João tem uma perspectiva de que é melhor destruir a aldeia que não quer receber Jesus. Como alguém não receberia Jesus no seu lugar? E ele pede a Jesus que mande fogo do céu consumir aquela aldeia de samaritanos. Jesus responde para eles: nem sabeis de que espírito sois.
ou seja, vocês nem se conhecem ainda, não sabem nem o que é que vocês estão pedindo realmente, porque Jesus estava trabalhando na vida de João e na vida de todos aqueles que ali estavam, para que eles pudessem compreender realmente qual era a mensagem e o propósito do reino de Deus. Depois nós vamos encontrar João também, juntamente com seu irmão e a sua mamãe, pedindo para sentar-se ao lado de Jesus no reino dos céus. Ora, você imagine que coisa simples eles queriam. Ah, Senhor, nós queríamos fazer pedir algo ao Senhor de forma muito simples, nada muito complicado. Só queríamos o seguinte: no teu reino, nos céus, quando o Senhor se assentar no seu trono celestial, eu só queria que ficasse João de um lado e Tiago do outro. Só isso, nada muito complicado. Só isso mesmo que nós queríamos. É interessante que um evangelista diz que são eles que pedem, outro diz que a mamãe é quem pede. Mas mesmo assim, quando Jesus pergunta: mas vocês estão dispostos a pagar o preço, a tomar o cálice que os levará a essa situação? E aí eles saltam e dizem assim: podemos, nós podemos fazer isso. Aí Jesus diz: não, realmente vocês vão passar por essa situação, mas quanto a sentar-se ao lado do meu Pai, isso é com o meu Pai, não me pertence. De fato, nós vamos ver Tiago lá na frente sendo decapitado, depois João também enfrentando perseguição, que nós ainda vamos relatar aqui. Ou seja, eles de fato iriam sofrer por amor a Cristo e Jesus já sabia disso. Também nós vamos encontrar João com alguns dos outros discípulos, perguntando a Jesus sobre o final dos tempos. Senhor, quando é que vai se dar essas coisas e como vão acontecer as coisas do fim do tempo? E Jesus vai explicar para eles o que vai acontecer. Ainda vamos encontrar João sendo designado juntamente com Pedro para preparar a última ceia. Lá no capítulo 22 de Lucas, Jesus designa Pedro e João para que vão até o cenáculo e preparem lá o local da última ceia. Ainda João também é daqueles que na hora da ceia estão participando, que são só os discípulos que lá estão, mas João é o que está mais próximo de Jesus. Era comum naquela época, as pessoas não se assentam em mesas com cadeiras, mas se assentam no chão ou sobre almofadas e reclinam o corpo na almofada. Então era comum que alguém que fosse o convidado especial, alguém que tivesse um destaque na festa, ficasse ao lado do anfitrião e o anfitrião reclina-se na almofada e aquele convidado reclina-se no peito do anfitrião. É exatamente o que acontece com João, que depois ele próprio vai dizer: aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia reclinou a cabeça no peito de Jesus. E aí nós percebemos que intimidade eles tinham e que amor Jesus tinha por esse discípulo. Nós vamos encontrar ainda João correndo para participando junto com Pedro e Tiago daquele momento de aflição de Jesus. Dormindo ali, cochilando, mas Jesus diz: vocês não podem nem velar comigo por uma hora. Jesus separa ali dois grupos. Pedro, Tiago e João estão mais próximos dele, os demais estão mais distantes, mas João é daqueles que está ali perto de Jesus, participando desse momento. Vamos encontrar ainda João no pátio com Pedro. Ele foi reconhecido por um dos servos do sumo sacerdote, que lhe permitiu entrar no pátio, e enquanto Pedro está ali buscando ver o que acontece com Jesus, naquele momento tão difícil para Pedro, em que ele vai trair Jesus, negá-lo 3 vezes, como o próprio Jesus havia dito, João está com ele ali no pátio e está participando também desse momento. Vamos encontrar ainda João acompanhando Jesus até o Calvário. A cena de Jesus no Calvário, pendurado na cruz, e quando Jesus olha para o pé da cruz, lá está João e Maria. E João olha para Maria e diz: mulher, aí está o teu filho. Olha para João e disse: aí está a tua mãe.
O que Jesus está fazendo ali é naquele momento tão difícil que ele está enfrentando, vendo as suas forças se esvaírem e percebendo que a sua mãe precisava de um cuidado, de auxílio, e aquele discípulo a quem ele amava também estando ali, ele encarrega um de cuidar do outro para que eles possam se ajudar naquele momento tão difícil. A Bíblia diz que todos os discípulos se dispersaram. Eles correram, se esconderam naquele momento difícil e João permaneceu ali ao pé da cruz, ao lado de Maria, participando daquele momento difícil que Jesus estava ali enfrentando. Também nós vamos encontrar João com Pedro correndo para o sepulcro. Quando as mulheres chegaram dizendo que o sepulcro está aberto, o túmulo está vazio e que o corpo de Jesus não está mais lá, o texto diz que ele saiu correndo, João e Pedro, e naquela velocidade toda chegaram até o sepulcro para ver o que estava ali acontecendo. Você imagine que aquele discípulo que tanto amava Jesus, que foi o último a permanecer ali na cruz, vendo a agonia e a morte do seu amado Senhor e Salvador, agora tem a notícia de que ele está vivo, então aí explica-se a atitude dele de correr desesperadamente para o sepulcro a fim de encontrar a Jesus. Também nós vamos encontrar João no momento da especial designação dos discípulos, quando Jesus encontra-se com eles na Galileia e Jesus está falando com os discípulos. Ele fala sobre Pedro e diz a Pedro que ele agora é novo, enquanto é novo, Pedro pode ir para onde quiser, fazer o que quiser, mas vai chegar o momento que Pedro vai envelhecer. E quando Pedro envelhecer, Jesus disse, aí alguém vai pegar na sua mão, vai levar você para onde ele quiser e você não vai ter mais domínio sobre isso. Parece que naquele momento Pedro fica incomodado com aquela situação, mas Jesus, só eu que o Senhor vai dizer alguma coisa sobre isso? Aí ele aponta para João e disse, e João? E o que é que o Senhor tem a dizer a respeito de João? Parece que Pedro está querendo mais sair da berlinda, da vitrine, do destaque e joga o destaque para João. Senhor, e João, como vai ser com ele? Jesus disse, o que é que você tem a ver com isso? Se eu quiser que João fique vivo até a minha vinda, o que é que você tem a ver com isso? Então, nós vamos ver João aí nesse momento e, na verdade, Jesus não quis dizer que João não morreria, ou que não morreria tão cedo. Tudo bem que João, de fato, foi o último dos discípulos, entre os apóstolos, foi o último a morrer e que ultrapassou os 100 anos de idade, segundo o que a história nos conta, mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus não disse que João não ia morrer, ou que ia demorar a morrer. Jesus perguntou a Pedro, e João é muito claro no seu evangelho quando ele explica isso. Jesus perguntou a Pedro, era se ele quisesse fazer isso com João, o que é que Pedro tinha a ver com isso? Porque Pedro quis jogar a responsabilidade para João sobre isso, e Jesus disse, não, eu estou falando sobre você, Pedro. Você não tem nada a ver com João, e João não tem nada a ver com isso. Jesus não disse que João não ia morrer tão cedo. E nós vamos encontrar ainda, e nós sabemos disso que é João, porque no final do evangelho, quando João está relatando isso, ele disse que era o discípulo a respeito de quem Jesus estava falando com Pedro, era o discípulo amado que na ceia reclinou a cabeça no peito de Jesus. Então, é de João, apenas ele não quis dizer, era sobre mim que ele estava falando, aí ele relata, ou se declara dessa forma. Vamos encontrar ainda João sendo mencionado no livro de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 3 ele aparece na companhia de Pedro indo para o templo orar. No capítulo 4, a prisão dele e Pedro. No capítulo 8 nós vamos encontrar ele orando com Pedro em Samaria para que os dali recebessem o batismo com o Espírito Santo. E aí nós vamos
inclusive encontrar Paulo quando escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9, fazendo referência a João e aquilo que Paulo está escrevendo sobre ele. O último relato sobre João que a Bíblia apresenta é no livro do Apocalipse, exatamente no primeiro capítulo, quando ele se apresenta, que põe João em Patmos. O livro do Apocalipse, o próprio João diz que encontrou-se no dia do Senhor na ilha de Patmos, por causa do testemunho do Senhor, ele estava lá e é ali que nós vamos encontrar João sendo apresentado pela última vez. É importante ressaltar que ali trata-se de um João já idoso, depois de muitos anos do relato dos evangelhos e depois muitos anos que escreveu o evangelho, e é um homem experimentado na sua relação com Deus e nas coisas que ele tem para nos ensinar. Mas João, a continuidade da história de João, a história da igreja e a tradição da igreja nos diz que possivelmente João fixou residência em Éfeso. Aliás, alguns entendem que ele deve ter sido o bispo de Éfeso. E como João escreveu as cartas do Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, a Ásia que João ali se refere, ou que o Apocalipse se refere, não é o continente asiático, mas é a província da Ásia Menor, onde hoje está ali a região da Turquia, aonde ficavam todas aquelas cidades. Tiatira, Sardes, Laodiceia, todas as cidades estão ali naquela mesma região. E a maior cidade da região e capital da província é Éfeso. Então, de fato, é peculiar essa ideia de que João tenha residido em Éfeso e tenha sido o bispo de Éfeso, porque quando ele escreve as cartas do Apocalipse, ele escreve para a cidade de Éfeso e suas cidades circunvizinhas, que são as outras 6 igrejas daquela região, onde possivelmente ele era não só o pastor de Éfeso, mas também responsável por toda aquela região que ali estava. João, residindo em Éfeso, nós vamos encontrar o relato de vários historiadores que apoiam isso. Irineu, que era um dos discípulos de João, vai relatar essa ideia de que ele residiu em Éfeso e fala também sobre Policarpo, também um dos discípulos de João, fazendo referência a essa residência em Éfeso. Na história eclesiástica, Eusébio vai fazer referência a isso também. Depois nós vamos ter o episódio de João em Patmos. Ele foi exilado, não há concordância por muitos autores, entre os autores, sobre quando João foi exilado em Patmos. Mas possivelmente o que a maioria dos pensadores imaginam é que foi durante o governo de Domiciano, imperador romano, que fez uma grande perseguição, empreendeu grande perseguição contra os cristãos, e sendo ele o bispo de Éfeso e o maior destaque daquela região, sendo inclusive o último dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, vivo, não é difícil imaginarmos que Domiciano tenha resolvido fazer isso com João. Patmos era uma ilha de origem vulcânica que estava no mar Egeu, na proximidade das ilhas gregas, e era uma ilha que funcionava como uma espécie de local de prisão para alguns indesejados de Roma, e lá não tinha uma prisão bonitinha e organizada, não. Eles eram lançados lá praticamente para morrer naquele lugar ermo, e João ali teve a sua maior experiência, que foi a visão que teve do Apocalipse e tudo que ele viu e registrou ali naquele lugar em Patmos. A maioria dos historiadores pensa que quando Domiciano saiu do poder, quando Domiciano morreu, todos os presos de Patmos foram liberados e possivelmente João saiu de lá e volta para a cidade de Éfeso, quando então passou o resto dos seus dias
até a morte, e possivelmente ali ele terminou os seus dias. Policarpo, discípulo de João, e Irineu também fazem referência a João morrendo em Éfeso e ali descansando no fim dos seus dias. Esse João, ele tem essa história tão bonita de relação com Cristo e destacando-se como o último grande líder da igreja, dos apóstolos, daqueles que ficaram vivos. É o último discípulo que não morre martirizado e que vai morrer já idoso e tendo cumprindo o seu ministério. Se nós colocarmos o Apocalipse como sendo no ano 96, então nós vamos entender que João era ainda muito jovem na época de Jesus e possivelmente o mais novo dos apóstolos e que viveu muito mais do que todos os outros, tendo já alcançado uma larga velhice. Talvez tenha razão João de dizer que Jesus não quis dizer que ele ia morrer tarde, mas que acabou acontecendo realmente isso aí. O Evangelho de João, ele tem, como os demais, um propósito diferente e cada um apresenta Jesus de uma forma diferente. Nós já vimos isso quando estudamos os demais evangelhos, e aí nós vamos perceber que no Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o Rei de Israel. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como o servo de Deus. No Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como o Filho do Homem, ou o homem ideal. E aqui no Evangelho de João, Jesus é apresentado como o Filho de Deus. O foco de João é dizer que Jesus é divino, que Jesus é o próprio Deus. Lá na frente, numa das suas epístolas, ele vai dizer: as nossas mãos tocaram no verbo da vida. Ele dizia: nós pegamos em Deus, nós tocamos nele, nós experimentamos o abraço, o aconchego e o toque no Senhor que fez os céus e da terra, mas era exatamente para destacar esse aspecto de que Deus habitou entre nós e vimos a sua glória, como João destaca no início do seu evangelho. Portanto, há uma relação interessante de João com os demais evangelhos, os outros três, chamados evangelhos sinóticos, porque há alguns poucos milagres que são comuns a eles. Algumas coisas que só aparecem no evangelho nos outros três evangelhos e em João, como, por exemplo, o ministério de João Batista, a última ceia, a unção da mulher em Betânia, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, os milagres da multiplicação dos pães, que João também registra, e a aparição de Jesus andando sobre o mar da Galileia e caminhando sobre as águas. Essas 7 ocasiões, ou esses 7 registros, são os únicos que são comuns aos 4 evangelhos. Tanto estão em Mateus, Marcos e Lucas, como em João. O evangelho de João não registra mais nada de comum aos evangelhos, porque, como disse, o foco é outro, a ideia é outra coisa que João está pretendendo apresentar-nos para nós entendermos como é a pessoa de Jesus que João quer nos apresentar. Logo, quem é o autor do evangelho é João. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o discípulo amado, o que inclinou a cabeça no peito de Jesus na ceia e todas essas coisas. Esse mesmo João é o autor do livro do Apocalipse e é o autor de 3 epístolas que estão no Novo Testamento, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. É a mesma pessoa, é o mesmo discípulo, é o mesmo que teve toda essa experiência. Quando João escreveu o seu evangelho? O livro do Apocalipse, nós já sabemos, ele escreveu já no fim dos dias. Mas o evangelho, possivelmente, ele escreveu bem mais cedo. Alguns autores até pensaram que poderia ter sido escrito aí por volta do ano 85, mas isso não é de comum acordo da maioria dos comentadores.
porque é muito forte a relação da destruição do templo com tudo que Jesus ensinou. Logo, pensar que João escreveu o seu evangelho relatando sobre Jesus e tudo que ele trouxe e não tenha sido feito referência à destruição do templo é algo realmente impensável. Logo, muitos já descartaram a ideia de ter sido escrito mais tarde e, portanto, certamente entre o ano 50, quando foram escritos os outros evangelhos, até o ano 70, quando aconteceu a destruição de Jerusalém. Então, é nesse intervalo, possivelmente, que João escreveu o seu evangelho e que ele nos relatou todas essas coisas. Nós vamos encontrar no livro de João algumas palavras bem interessantes. Todos sabem, o grego koiné, era a língua universal daquele momento. Todas as comerciantes, todas as pessoas que passavam por Jerusalém, todas as pessoas que viviam no mundo grego, elas usavam o grego como a fala universal, porque todos estavam interessados nisso. E o grego koiné quer dizer comum, ou seja, aquela língua que o povo falava, uma língua mais de acesso a todos. Mas João, ele emprega várias palavras gregas que são próprias do Evangelho de João. Palavras que nós não encontramos nos outros evangelhos, inclusive, porque João tem uma construção diferente daquilo que ele quer nos apresentar. Parece-nos que, exatamente confrontado por uma série de ensinadores da sua época que queriam trazer um ensino distorcido da palavra de Deus, João apresenta-nos isso. Até porque lá nas epístolas ele vai mostrar a relação dele com os gnósticos, com aqueles que se diziam cristãos, mas querem apresentar Jesus de uma forma completamente diferente, influenciados inclusive pelo mundo grego, pelo pensamento de Platão e pela filosofia grega. E João vai empregar então muitas dessas palavras para nos trazer um entendimento sobre essa questão. A primeira palavra aí utilizada é a palavra que significa vida, zoe. Zoe é uma palavra que era utilizada no mundo grego relacionado com a palavra logos. Logos tem a ver com alguma coisa do que Platão entendia que era algo muito especial, um tipo de vida, um tipo de realidade acima da realidade comum. E por isso João vai utilizar a palavra logos para referir-se a Cristo. Ele diz, logos não é uma entidade incomum e impessoal. Logos é o próprio Jesus, que é o verbo que se fez carne, o logos que encarnou, que habitou entre nós, e ele habitou entre nós, e esse verbo que se fez carne, o logos que veio até nós, ele veio para nos dar vida, para dar uma vida superior e especial que nós devemos gozar. Zoe, uma vida com abundância, uma vida com recursos espirituais que vão além do simples viver material, e essa palavra é empregada por João muitas vezes. João 10:10, vocês vão lembrar sempre de eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Em outras passagens, João 11:25, 14:6, 17:3, ele usa essa ideia da vida, que não é só a vida presente, uma vida presente rica e abundante, mas também a vida eterna, que João vai dizer que é isso que Jesus tem para nós e que ele tem garantido para a nossa existência. A outra palavra grega que é destaque no Evangelho de João é a palavra aletheia, que significa verdade. A verdade que João está aí apresentando
é também uma coisa não só de um entendimento, mas de uma coisa que pode inclusive se materializar no próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu não ensino uma verdade, eu sou a própria verdade. Aquela construção de uma palavra, de uma ideia que fala sobre o que é aquilo que representa a própria verdade que nós devemos apresentar. Por isso que lá na frente Paulo vai dizer a Timóteo que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O que Jesus tem para ensinar não é mais um ensinamento. O que Jesus tem para nós não é mais um pensamento. O que Jesus tem para nós é a verdade, a pura construção daquilo que é a realidade plena, final e definitiva sobre Deus. É Jesus Cristo, que é aletheia, a verdade de Deus para nós. Outra palavra grega que João vai nos apresentar é marturia. Marturia, que é a mesma palavra de onde vem a palavra martírio, significa testemunho. Testemunho aí é para dizer que ela é a coisa que apresenta o valor definitivo de algo que nós podemos afirmar como sendo garantido. A lei de Moisés estabelecia que para alguma coisa ser considerada como válida, precisava do testemunho de duas ou três pessoas para testemunhar. Tanto é que quando Jesus fala sobre a garantia da sua presença entre nós, ele disse que ele estaria presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Por que 2 ou 3? Porque é o que a lei de Moisés determinava como sendo o necessário para garantir alguma coisa, o testemunho. E Jesus vai apresentar isso como sendo o testemunho da verdade para as nossas vidas. Outra palavra grega que João apresenta é luz. Luz é a palavra phos. Phos é a palavra que vai apresentar não apenas a luz atmosférica ou aquilo que é uma claridade, mas aquilo que é o que traz o entendimento, a luz que ilumina todas as coisas e que afasta as trevas e que constrói algo que é claro para todos nós. Jesus é apresentado por João como sendo a luz que ilumina a todo mundo, aquele que vem trazer clareza, porque João diz que os que estão sujos, os que estão sem a comunhão com Deus, eles não vêm para a luz para que as suas obras não apareçam. Diz o ditado popular que de noite todo gato é pardo. Ou seja, as trevas escondem a realidade das coisas. A luz apresenta exatamente o que cada coisa é. Se o gato é branco, se é cinza, se é pardo. Quem é sujo não vem para a luz porque a sua sujeira vai ser vista. Porque quando a luz de Cristo apresenta-se, ilumina todo o homem e então mostra o homem como ele é, quem ele é, em que situação ele se encontra, e por isso João vai dizer que Jesus é a luz que ilumina e a luz para onde nós somos convidados a ir. E todos que querem estar na verdade precisam vir para a luz que apresenta a verdade de Jesus Cristo. Outra palavra grega que João vai apresentar é glória, que no grego é doxa. Porque Jesus vai dizer que ele possuía a glória, o mesmo tipo de glória que Deus possui. Lá em João capítulo 17, na chamada oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, revele a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus estava dizendo, quando eu estava com o Pai,
antes de encarnar, antes do Verbo se fazer carne e habitar entre os homens, eu já tinha essa glória. E eu quero que os meus discípulos vejam essa glória e que eles possam testemunhar isso. Então, João fala sobre a realidade da glória. Também ele vai dizer que é para isso que Jesus veio, para revelar a glória do Pai, para ser glorificado também juntamente com o Pai na terra, e a realidade da glória de Deus entre os homens veio-nos por intermédio de Jesus Cristo, é o que João vai nos apresentar. Outra palavra grega que João apresenta é a palavra julgamento, crisis. A palavra julgamento fala sobre separação. Não é um julgamento no sentido do tribunal simplesmente, mas é um julgamento no sentido de fazer a separação entre a luz e as trevas, o que é certo e o que é errado. E João vai dizer isso, capítulo 3, versículo 19, porque quando ele apresenta dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele estabeleceu qual é o parâmetro que Deus vai utilizar para julgamento. É isso que Deus está apresentando. Jesus veio porque Deus amou o mundo e veio para morrer pelo mundo. Acontece que aquele que recebe a Cristo como Salvador, que apropria-se do seu sacrifício e dos benefícios desse sacrifício, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Portanto, não é condenado, não enfrenta o julgamento, crises. Mas aquele que não recebe o Filho como Salvador, que não se apropria dos benefícios dessa salvação, já está condenado, ou seja, já entrou em julgamento, em crises, porque é exatamente esse o ponto do julgamento. Cristo é a pedra de toque. Com Cristo, salvo. Sem Cristo, perdido, e não há nada que possa mudar essa realidade. Outra palavra que João nos apresenta, a palavra mundo. E mundo, que a palavra que João usa é cosmos. Diferente da palavra que os judeus utilizavam no Antigo Testamento, no hebraico, aion, porque a palavra no sentido judeu, ele tem mais uma conotação de tempo, de momento, mas a palavra cosmos, ela tem mais a conotação de espaço, tem mais a conotação daquilo que é próprio do mundo de baixo, das coisas aqui. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ele está dizendo, ele amou todos os habitantes da terra. João usa cosmos para mostrar a universalidade da salvação que Deus tem para nós e aquilo que é próprio do mundo aqui, das pessoas. Porque Jesus não veio para dar a sua vida por uma coisa incerta, etérea ou sem significado. Jesus veio para morrer por mim e por você, por cada uma dessas pessoas que vivem no cosmos, no mundo físico que Deus criou, onde as pessoas moram, existem e vivem. A realidade da salvação não é uma realidade apenas do mundo das ideias. A realidade da salvação não é uma coisa apenas do mundo do pensamento filosófico. A realidade da salvação é física, é real, diz respeito à minha vida, à sua vida, à vida de cada um de nós, por quem Cristo veio e morreu. Como João está interessado em desfazer essa má compreensão que os filósofos gregos tinham a respeito dessas coisas, então ele usa essas palavras para demonstrar o que exatamente é a revelação de Deus para nós. E João ainda nos apresenta a palavra crer, pisteuo. Pisteuo vem de pistes, ou seja, é uma palavra que não fala somente de acreditar, não fala somente de saber de alguma coisa, mas ele fala de crer no sentido de ter certeza, ter consciência disso. Ele fala de crer no sentido de ter uma garantia dessas coisas.
Daí porque a mesma palavra, pistes, é também traduzida como fidelidade. Ou seja, ele está falando sobre aquele que crê e que apresenta as provas dessa sua crença, permanecendo fiel àquilo que ele crê. Ou que ele apresenta algo que é verdadeiro e que tem fidedignidade, porque é fiel e digno de toda aceitação, como João vai dizer a respeito das palavras de Jesus. Essa palavra é fiel, digno de toda aceitação, porque é exatamente aquilo que está apresentado como sendo algo verdadeiro em quem nós podemos crer e quem nós podemos ter confiança daquilo que é o que João nos apresenta. E por último, uma forte palavra grega utilizada por João é a palavra que fala de amor. Ágape é o tipo de amor, agapau, o verbo amar, e João usa essa palavra de uma maneira muito interessante, porque a palavra ágape, quando se refere ao amor, falava muitas vezes de um amor muito superior, o amor dos deuses, de uma coisa que talvez não fosse possível aos homens possuir esse sentimento tão nobre e tão desprovido de qualquer interesse, que era amar alguém de uma forma tão dedicada, mas ao mesmo tempo sem segundas intenções, que era capaz de doar-se completamente por esse alguém. E João vai dizer que Deus amou o mundo com amor ágape, que Deus amou o mundo sem esperar nada em troca, um amor altruísta que não exigia nada do objeto amado, mas que amava completamente para obter de volta o amor do outro também de forma completa e incondicional. Por isso, Deus poderia nos obrigar a amá-lo, mas que amor seria esse se nós o amássemos sem ter um sentimento verdadeiro? Do mesmo jeito que ele nos amou completamente, ele também espera de nós que o amemos completamente, inteiramente. Por isso, João vai utilizar essa palavra para referir-se a esse grande amor de Deus por nós, que é completo, que é total. Filipenses, no livro A Maravilhosa Graça, ele diz assim: você não pode fazer nada para Deus lhe amar mais do que ele lhe ama. Você não pode fazer nada para Deus lhe amar menos do que ele lhe ama, porque lá na sua epístola, João vai dizer assim: Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor como se amor fosse apenas um sentimento. Ele diz Deus é amor, porque amor em Deus é característica, inerente à sua própria essência, é algo que faz parte de Deus. E João vai nos apresentar essas questões aí. Isso é importante, queridos, para nós percebermos quais os conceitos que estão intrínsecos no Evangelho de João e quais são as coisas que ele quer nos apresentar. Também o Evangelho de João vai nos apresentar algumas coisas importantes sobre como Jesus lida com algumas situações. A primeira delas que nós podemos ver é o relato da mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. A primeira coisa que nós pensamos é que é uma mulher rejeitada. Jesus encontra-se com aquela mulher, ela está tirando água no poço e está sozinha ali naquele poço, porque ela estava naquele horário tarde, porque não havia mais alguém tirando água naquele momento, porque Jesus preferiu ficar sozinho com a mulher ali e manda os discípulos ir até a cidade, é que Jesus havia marcado um encontro com aquela mulher. Jesus chega e pede à mulher: mulher, dá-me de beber. A mulher estranha, e João diz assim: porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí nós vamos lembrar, essa história é que no passado, 700 e alguns anos antes de Jesus, mais precisamente no ano 722 a.C., houve o chamado exílio ou cativeiro assírio.
Naquele momento, Israel não era mais uma unidade. Haviam dois reinos, o chamado reino dividido, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi levado cativo pelo rei da Síria. E o rei da Síria levou esse povo para outra terra e trouxe povos de outra terra para habitar na região do norte de Israel. Acontece que quando esse povo de fora foi trazido para habitar aí, Deus permitiu que leões começassem a atacar a terra. Depois você lê o 2º livro dos Reis, capítulo 17, e você vai compreender essa história. Parece que é algo muito forte, porque o ataque dos leões ao povo dessa terra, a notícia chega lá no trono do rei da Síria. Olha, o povo que lá colocamos está sendo atacado, está sendo morto por leões que estão atacando esse povo. E alguém indaga, mas por que isso está acontecendo? O que tem provocado isso? E a resposta de alguém é que esse povo que nós lá colocamos não adora ao Deus da terra. Ou seja, eles são povos pagãos e não adoram ao Deus de Israel. Então alguém entende que a solução é a seguinte: manda alguém lá de volta, dentre os sacerdotes, os que conhecem a lei, para ensinar esse povo que lá está a adorar o Deus da terra. Então, nesse caso, os samaritanos, surge esse povo, que é um povo que foi ensinado a adorar a Deus. Mas por ter sido ensinado a adorar a Deus, ao Deus de Israel, não quer dizer que tenham abandonado as suas práticas pagãs antigas. Então, é um sincretismo religioso que acontece aí e eles não obedecem à lei de Moisés completamente. E aí nós vamos ver o desfecho disso quando o reino do sul também é levado cativo e por 70 anos permanece no cativeiro em Babilônia. E após isso, quando cai o reinado de Nabucodonosor e o povo é autorizado a voltar à terra, o povo volta com Zorobabel para reconstruir aquela terra e aquele templo, e os samaritanos que lá estão, e aí nós vamos lembrar de alguns nomes de pessoas que estão naquele momento, depois você lê os capítulos de Neemias e Esdras, e ele vai falar de samaritanos que habitam na terra, que levantaram-se contra os judeus, porque eles queriam participar da construção do templo, Zorobabel não permitiu pela condição pagã que eles possuíam. E isso cria uma animosidade entre eles, de maneira que eles intentam atacar os judeus, destruir a construção que eles estavam fazendo e provocar toda essa situação. Esdras, Neemias contornam aquela situação naquele momento, mas o problema histórico permanece. Tanto que Jesus vai chegar naquele lugar, na região de Samaria, mais precisamente no vale entre os montes Ebal e Gerizim, e a história nos diz que os samaritanos construíram um templo sobre o monte Gerizim. Aliás, até hoje é feito um culto naquele templo, naquele local sobre o monte Gerizim, por uma seita de samaritanos. E aquela mulher encontra-se ali e ela entende que há uma barreira entre eles. Jesus é homem, ela é mulher. Jesus é judeu, ela é samaritana. Jesus está numa condição e ela está em outra completamente diferente, portanto ela se sente a parte da salvação, ela não entende que Jesus quer salvá-la. Mas aí surge uma outra questão. Jesus diz: mulher, dá-me de beber. Mas como tu pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Jesus disse: sabe o que acontece? É porque você não sabe com quem você está falando. Se você soubesse quem é que te pede dá-me de beber, era você quem ia me pedir e eu lhe daria uma água viva. Aí a mulher disse: quem? Você? Quem é você? Será que você é maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo furou esse poço, cavou esse poço e ele mesmo bebeu e o gado dele? Jesus disse: bom, é o seguinte, você vem todo dia buscar essa água aqui e você volta no outro dia para pegar a água novamente, porque a água que você bebe, ela se acaba. Agora, se você bebesse da água que eu lhe der, essa água ia formar uma fonte em você que jorra para a vida eterna. A mulher pensou: que prático, que interessante.
Será que ele vai me dar uma jarra mágica que a água não para de sair e eu nunca mais vou precisar voltar nesse poço para buscar água, porque já terei uma fonte dentro de casa que me dá água todos os dias? Senhor, dá-me dessa água. Aí Jesus disse, muito bem, então vá chamar o seu marido. Aí ela falou, bom, marido, assim, marido eu não tenho. Ah, Jesus disse, muito bem, você agora falou a verdade, porque você já teve 5 maridos e o 6º que você tem agora não é seu, você já tomou de outro. E a mulher, é um profeta. Senhor, eu vejo que és profeta. E aí veja que o assunto, que até então era água, o que estava sendo falado ali era sobre água, porque foi o que Jesus usou para despertar a atenção dela, visto que ela tinha visto ali buscar água. Mas agora o assunto mudou completamente. Senhor, eu vejo que és profeta. Eu quero tirar uma dúvida. Algo que há muitos anos me acompanha. Nossos pais dizem que é para adorarmos sobre esse monte Gerizim que está aqui do lado. Mas os judeus dizem que o local da adoração é em Jerusalém. E aí, qual é o local certo de se adorar a Deus? Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, é o seguinte, se é para comparar um com o outro, quem estão certos são os judeus, porque os judeus adoram quem eles conhecem. Vocês adoram quem nem conhecem. Mas sabe, vai chegar um tempo que nem em Jerusalém vocês vão poder adorar, porque o templo de lá vai ser destruído, e nem sobre o Monte Gerizim, porque o daqui vai ser destruído também. Só que você não precisa preocupar-se com o local, porque Deus é espírito. Quer dizer, Deus não possui um corpo físico. Ele não está limitado ao tempo nem ao espaço. Deus não está aqui ou lá. Ele está aqui e lá e em todos os lugares ao mesmo tempo. Logo, se Deus é espírito, quer dizer que você pode adorar a Deus em qualquer lugar. E aí o assunto agora, que era água, virou adoração e passou a ser água viva e mudou completamente a vida daquela mulher. A água que ela veio buscar, ela não levou, porque deixou o cântaro e correu para a cidade, e ela de porta em porta batia e dizia, olha, encontrei alguém, ele falou toda a minha vida, será que esse não é o Messias que nós estamos esperando? E assim ela levou todos os homens daquela cidade, daquela aldeia, todas as pessoas para o poço. Lá eles ouviram Jesus falar, e eles disseram, mulher, não é mais pelo que tu tem nos dito, mas agora percebemos porque estamos ouvindo o próprio Messias falar conosco. E Jesus mudou não só a vida daquela mulher e daquela aldeia, mas mudou também toda a concepção que alguém poderia ter sobre como adorar a Deus e aonde adorar a Deus, porque Jesus disse, não está fixado em um local ou em um momento. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e esses tais adoradores, eles podem estar espalhados por todo o planeta, em qualquer lugar aonde vocês estejam, porque são esses que o Pai está procurando para serem os verdadeiros adoradores, que não estão fixados em um local, em um momento ou em uma forma, mas que estão fixados em encontrar o verdadeiro Deus, que é a vida eterna. O outro relato de João, que é importante nós observarmos, é o capítulo 6 de João, quando ele nos fala sobre a experiência de Jesus com os seus discípulos, relatando ser ele próprio, Jesus, aquele que é o seu corpo, a sua carne que deveria ser consumida pelos discípulos. Que fala difícil, que fala complicada essa de Jesus. João capítulo 6, versículo 22, e Jesus está relatando de uma comida, ele está falando sobre o pão que ele deu aos discípulos e que os discípulos, as pessoas comeram e se fartaram. E aí Jesus depois diz que tem uma comida melhor do que aquela. Jesus diz que tem uma comida que é muito mais interessante do que aquela, e ele disse no versículo 41, eu sou o pão que desceu do céu.
E aí, mais lá frente, os discípulos encontram-se com ele, possivelmente na sinagoga, em Cafarnaum, por ali, e diz, Senhor, explica-nos isso. Como é essa realidade? O Senhor é o pão e nós vamos comer esse pão? E Jesus está falando de uma realidade espiritual. Ele não está falando de algo físico. Logo, dentro dessa questão, surgiram algumas interpretações diferentes ao longo da história da igreja. Quando nós falamos sobre a Santa Ceia do Senhor, ou como outros ramos do cristianismo chamam a Eucaristia, a palavra Eucaristia quer dizer graças. É uma ideia de utilizar a palavra que Paulo usa em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele está relatando sobre a celebração da Páscoa por Jesus, ele diz assim, e tendo dado graças, o partiu e disse. Então, a palavra ali é Eucaristia. Mas o fato é que a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, como queira chamar, foi uma instituição que o próprio Jesus nos deu. Foi ele quem nos trouxe essa realidade e faz parte daquilo que dizemos ser as ordenanças de Jesus. As ordenanças dadas à igreja. O batismo em águas e a Santa Ceia. E na Santa Ceia há dois elementos ali que Jesus destacou: o pão e o vinho. Jesus disse: o pão representa o meu corpo, a minha carne. O vinho representa o meu sangue. E aí nos convida a participar desses elementos. Qual é a realidade final disso e o que isso realmente representa? O catolicismo romano identificou essa ideia como sendo física, real, e disse que havia ali um milagre ou um fenômeno chamado transubstanciação, ou seja, no momento exato em que o sacerdote apresenta os elementos da ceia, então o pão transforma-se fisicamente, inclusive, no corpo de Jesus. E o vinho transforma-se no sangue de Jesus e que é algo físico, literal, que ali acontece. Ora, queridos, há muitas dificuldades para nós entendermos isso. Primeiro, Jesus está apresentando um pão que está sobre a mesa. Jesus não arrancou um pedaço de si, pôs na mesa e disse, isto é o meu corpo. Aquele pão foi feito por alguém que trouxe ali. Depois, a outra coisa que precisamos observar é todos os milagres de Jesus, que eram milagres físicos, eles puderam ser verificados plenamente. Ou seja, quando Jesus multiplicou os pães, as pessoas não comeram pensando que era um pão e era um algodão doce ou alguma coisa, não. Pão foi transformado em pão mesmo. E todos que comeram testemunharam que comeram pão, como comeram peixe que foi multiplicado por Jesus também. Aliás, essa era a proposta de Satanás lá no deserto. Se o Senhor está com fome, transforme essas pedras em pão e come, ou seja, uma transformação literal, algo que todos podem ver e perceber que de fato acontece. Se o pão se transformando no corpo de Jesus fosse uma questão literal, então quando terminasse a Eucaristia, que fôssemos pegar o pão, nós íamos perceber que eram fibras musculares de carne, que havia se transformado literalmente no corpo de Jesus. Claro que nós estamos percebendo que o que Jesus estava dizendo não era uma transformação física, que o Jesus estava dizendo não era uma transformação real de elementos da própria carne ou do próprio sangue que ele estava ali. Até porque, depois da ceia, então, rapidamente, após a Eucaristia, se não fosse tratado disso, muitas bactérias estariam sobre aquele pão e aquele vinho, porque era carne e era sangue que estaria infestado de bactérias. Outro dia, um jovem me procurou e disse assim, pastor, eu acho que a transformação do corpo de Jesus é literal, é físico. Porque Jesus disse assim, isto é o meu corpo. Jesus não disse, se parece com o meu corpo,
ou se assemelha ou simboliza o meu corpo. Não, Jesus disse, isto é o meu corpo. Eu disse a ele, olha jovem, agora eu fiquei preocupado. Eu penso que talvez essa coisa seja muito complexa, porque também Jesus disse assim, eu sou a porta. Jesus não disse eu pareço a porta, eu assemelho com a porta, ou eu simbolizo a porta. Jesus disse, eu sou a porta. E agora eu estou pensando em Jesus, uma chapa de madeira com dobradiça e fechadura. Ou seja, quando Jesus disse, eu sou a porta, todos entendem que isso é uma figura de linguagem. Todos entendem que não é literal o que Jesus está falando, até porque ninguém viu Jesus se transformando numa chapa de madeira. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, todos entendem que se trata de uma questão literal, não literal, uma figura de linguagem. Que Jesus está falando ali de uma linguagem figurada. Jesus não virou uma estrada e as pessoas passaram por ele. Quando ele estava dizendo eu sou o caminho, era no sentido figurado. Da mesma forma, quando Jesus disse eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão é a minha carne que vocês vão comer, Jesus não estava falando de algo literal, porque, como disse, o corpo dele estava intacto e preservado na mesa, e o pão estava sobre a mesa no prato que eles iam comer, e quando Jesus disse, isto é o meu corpo, era dessa realidade que ele estava falando. O catolicismo romano tem desenvolvido essa ideia da chamada transubstanciação, embora nem os cientistas nem os teólogos pudessem comprovar exatamente como é que isso funciona. Martinho Lutero foi o homem levantado por Deus para promover a reforma protestante, teve dificuldade com relação a essa questão e desenvolveu uma outra ideia que chamou-se de consubstanciação, que é a ideia de que Jesus está presente fisicamente nos elementos, mas como se fosse dentro dos elementos, ou embutido no pão está a carne de Jesus, embutido no vinho está o sangue de Jesus, e isso me parece ser muito mais complexo, inclusive, do que a ideia da transubstanciação. É porque, de fato, era uma migração muito grande de Martinho Lutero para a realidade que os reformadores apresentavam de que o que Jesus estava falando não era literal, era figurado, e nós podemos pensar isso de uma outra forma. Da mesma maneira, nós, quando falamos sobre a Santa Ceia, a ideia não é senão de que o corpo de Jesus e o sangue de Jesus ali representados ou simbolizados na Santa Ceia, eles são apenas um memorial. Zwinglio foi o reformador que trabalhou essa ideia, dizendo: o que fazemos na Santa Ceia é celebração. Celebração e testemunho. É comermos o pão, e aí não faz diferença, queridos, se é um pão de trigo, se é um pão com esse ou aquele elemento, se é doce, se é salgado. Até porque se fôssemos celebrar com aquele pão que os judeus celebram, teria que ser sem fermento, porque é o pão que foi utilizado na Páscoa. Mas Jesus não disse qual era o pão. Jesus não disse que tipo de vinho. E aí há toda uma discussão se o vinho utilizado na ceia era alcoólico, não era alcoólico, tinha álcool, não tinha álcool, se Jesus tomou com álcool, não tomou com álcool. O fato é que nós não precisamos estar preocupados com essa questão, porque esse não é o foco. Jesus não disse que pão deveria ser utilizado lá, que sabor de pão, que modelo de pão ou que tipo de pão. Jesus não disse que vinho deveria ser utilizado lá, se era vinho ou suco de uva, ou suco de uva natural ou artificial, uma bebida sabor uva. Não está escrito o que é, porque não interessa quais são os elementos físicos. O que interessa é o que eles representam, o que é exatamente que está sendo apresentado ali. É um motivo de celebração e testemunho. É saber que aquele corpo de Jesus, que foi ferido por nós na cruz do Calvário, ressuscitou.
saber que aquele sangue de Jesus, que é o elemento mais precioso do mundo, que o apóstolo Pedro vai dizer que nós não fomos comprados, não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, não foi com coisas de valor tão pouco ou sem valor como prata ou ouro, mas por um elemento muito mais precioso, por um elemento que tem muito mais valor. Ele disse que é o sangue de um cordeiro puro e imaculado. Quando você come o pão, não interessa qual é o pão ou que sabor ele tem. Interessa é o que ele simboliza, ele representa. É a celebração do corpo de Jesus que foi ferido por nós na cruz do Calvário, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição. Quando você toma o cálice, não interessa qual é o sabor, o tipo, a marca do que você está tomando, se é vinho, se é suco de uva. Interessa é que ele representa o sangue de Jesus, que uma vez derramado por nós, nos comprou, nos resgatou de todo o pecado que nós vivíamos e que agora nós somos filhos de Deus. Nem mesmo Jesus nos disse quando é que a ceia deveria ser celebrada. Se uma vez, se duas vezes, se três vezes por semana, ou por mês, ou por ano. Jesus disse: todas as vezes que vocês se reúnem em memória de mim, vocês devem lembrar dessas coisas, porque é exatamente isso que é importante para nós. Então, como podemos perceber, o Evangelho de João nos traz uma compreensão muito interessante sobre como é essa mensagem de Jesus para nós e coisas novas que Jesus tem para nos trazer, porque há uma mudança de pensamento, há uma mudança de atitude daqueles que querem ser discípulos de Jesus, daqueles que querem compreender o que é exatamente o Evangelho de Jesus Cristo. Se nós observarmos a estrutura do Evangelho de João, nós podemos ver então a construção que João nos apresenta é do capítulo 1, versículo 1 a 18, a introdução, onde João põe quem é Jesus, como Jesus chegou até nós e qual é a concepção que temos a respeito daquele Jesus que é o Logos, o Verbo vivo, que sendo Deus se fez homem e verdadeiro homem, porque ele veio em carne, para lembrar que é diferente daquilo que os gnósticos ensinavam. Lá na frente, na Epístola de João, ele vai combater exatamente esse pensamento do gnosticismo e dizer que nós saberemos que aquele Espírito é de Deus e não o Espírito do Anticristo, porque o Espírito que é de Deus reconhece que Jesus veio em carne. E ele está falando isso referindo-se àquilo que ele disse no seu Evangelho, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois, no segundo etapa do Evangelho de João, do capítulo 1, versículo 19 a 51, João vai apresentar o início do ministério de Jesus, como ele se relaciona com João, como se relaciona com os primeiros discípulos, como é que ele lida isso. Terceiro ponto do Evangelho de João é o ministério público de Jesus. Aí João vai apresentar os sinais e os discursos de Jesus. Os sinais são os milagres, muitos milagres que João vai relatar que estão presentes no seu livro, Transformação de Água em Vinho, que é o primeiro milagre em Caná da Galileia. E só João vai trabalhar melhor essa relação desse milagre de água transformada em vinho, para dizer que o primeiro milagre de Jesus estava ali. Vamos lembrar que nesse primeiro milagre de Jesus foi em um casamento e Jesus estava ali presente para tornar digno aquele ato que foi criado por Deus. Depois a purificação do templo, no capítulo 2. No capítulo 3, aquela conversa com Nicodemos, que apresenta qual é o evangelho do reino de Deus. Nicodemos tem dúvida: eu faço como, Senhor, para nascer de novo?
Volto para o ventre da minha mãe? Será possível que eu preciso fazer essa regressão? E Jesus disse, não, não, não. Quem nasce da carne é carne. Ou seja, o nascimento físico é uma coisa, eu estou falando de nascimento espiritual, é nascer do Espírito e ser uma nova criatura. No capítulo 4, ele vai falar ainda com a mulher de Samaria, nós já comentamos sobre isso. No capítulo 4 ainda, a cura do filho do oficial. No capítulo 5, Jesus está em Jerusalém para a festa anual. No capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. No capítulo 7 e 8, Jesus participando da festa dos tabernáculos. Capítulo 9, a cura do cego de nascença. Capítulo 10, a parábola do bom pastor. No capítulo 10 ainda, o debate sobre a festa de dedicação. O ministério de Jesus na Pérea. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Todas essas coisas é João construindo essa ideia. Jesus é Deus. Jesus não é um homem simplesmente. Jesus é Deus. Há um episódio muito interessante que vai relatar essa questão. É quando em casa de Jesus, em Cafarnaum, os discípulos a casa está cheia, lotada, e 4 homens trazem um homem para ser apresentado a Jesus a fim de que seja curado. É um aleijado que vem numa cama. Só que aqueles homens, percebendo a dificuldade, porque certamente a multidão era enorme, dentro, fora, ao redor da casa, então eles fazem com que o homem suba ao telhado, e o telhado daquelas casas normalmente não era de ripas e caibros e telhas como usamos aqui. Facilmente eles conseguiram abrir o telhado e desceram o homem diante de Jesus. Jesus percebe o amor, o cuidado, a dedicação e o empenho daqueles homens, mas percebe também que aquela é uma excelente oportunidade para apresentar a sua divindade. E Jesus, então, olhando para o paralítico, diz: Filho, perdoados te são os teus pecados. Ora, alguém lá atrás, no seu coração, pensou: quem é esse homem que acha que pode perdoar pecados? Que ninguém pode perdoar pecados senão somente Deus. Ora, Jesus primeiro demonstra aí a sua condição divina na hora que ele entende, conhece, percebe o que essa pessoa está pensando. A pessoa não proferiu nenhuma palavra, mas Jesus sabe o que está no coração, na mente dessa pessoa. E Jesus diz: por que vós arrazoais em vossos corações, perguntando quem pode perdoar pecados senão Deus? Me diga uma coisa, qual é mais fácil? Eu acho Jesus com excelente bom humor, porque para mim nem é fácil uma coisa nem a outra. Mas Jesus estava dizendo: qual é mais fácil? Dizer a esse homem: perdoados são os teus pecados, e ninguém vê nada, ninguém observa nenhuma mudança, ninguém sabe se isso aconteceu de fato ou não, ou é mais fácil dizer a ele: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ora, ninguém era maluco de dizer que era fácil uma coisa ou outra, porque só Deus poderia fazer ambas as ações. Aí Jesus olha e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem, Deus, Jesus, que é Deus, tem na terra poder para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico levantou-se, para apenas testificar aquilo que João apresenta no seu evangelho. Jesus é Deus. Jesus não é um homem ou um ser divino. Jesus é Deus, o próprio Deus encarnado. No capítulo 8 de João, nós vamos ver essa dificuldade que os discípulos têm de entender essa questão, porque os homens da lei cercam Jesus e estão falando sobre quem é Jesus. E Jesus disse: olha, eu quero dizer a vocês uma coisa muito importante sobre Abraão. Eles disseram: não, nós somos filhos de Abraão
e nós temos essa descendência importante. Jesus disse, não, até dessas pedras que aqui estão, Deus poderia ter feito filhos de Abraão. Aliás, eu quero dizer a vocês que Abraão viu a minha glória e exultou no meu dia. E alguém olhou para Jesus e disse, mas você não tem nem 50 anos? Como pode dizer que Abraão lhe viu? Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Como é que Abraão poderia, Jesus ter sido visto por ele? E aí Jesus disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando João registra essa fala de Jesus, ele não estava dizendo eu havia sido. Ele está usando a mesma palavra que Deus, Jeová, identificou-se com Moisés lá no Sinai, em Êxodo 3,14, dizendo, diga ao faraó, eu sou o que sou. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que é autossuficiente em si mesmo, é o próprio Jesus que ali está apresentando-se. Ele disse, eu sou antes que Abraão existisse. Todos os judeus que ali estavam entenderam do que Jesus estava falando. Todos entenderam que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus dos hebreus que havia aparecido a Moisés no Sinai. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E Jesus disse, espere, por que vocês querem me apedrejar? A lei de Moisés diz que pode apedrejar por filho desobediente à mãe. A lei de Moisés diz que pode apedrejar por adultério. A lei de Moisés estabelece uma série de motivos pelos quais alguém pode ser apedrejado. E por qual desses motivos vocês estão querendo me apedrejar? Eles dizem a Jesus, não, o que nós queremos lhe apedrejar é por blasfêmia, porque você, sendo homem, quer se fazer igual a Deus. Porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, eu sou Deus. O próprio Deus que fez os céus e a terra. O próprio Deus que construiu o universo. O próprio Deus que apareceu a Moisés no Sinai e deu a lei a Moisés. O próprio Deus que apareceu a Abraão e aos profetas. Eu sou esse Deus que vim para morrer pelos homens e para dar a salvação a todos que creem em mim. Logo, o Evangelho de João nos apresenta esse Jesus divino, esse Senhor dos céus e da terra, e João conclui o seu Evangelho dizendo que há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Ele está se referindo às coisas terrenas, os milagres, os discursos, as ações de Jesus, mas talvez João esteja pensando em algo muito maior, porque claro que se fosse escrever em livros o que Jesus fez, não ocuparia todo o espaço do mundo com isso. Mas talvez João esteja pensando em algo maior. Ele está dizendo que o Deus, Senhor dos céus e da terra, é tão infinito que a nossa mente limitada não consegue captá-lo, não consegue percebê-lo, não consegue ter ideia exatamente do que é que ele tem para nos dar. Que nós aproveitemos esse momento especial para louvar e glorificar a Deus, porque ele nos deu o seu Filho Jesus. O próprio Deus veio à Terra para morrer por nós e para dar a sua vida em nosso resgate. O mesmo Deus que sustenta o universo veio para morrer em nosso lugar e para nos oferecer a salvação que é tão importante para todos nós. Quando nós compreendemos isso, a nossa reação só pode ser aquela de tantos que compreenderam essa realidade quando Jesus se apresentou. É prostrar-nos diante dele, adorá-lo e reconhecer que ele é Senhor, que ele é Deus, que ele é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe a cada um de vocês.